A mensagem, ela é clara. A mensagem, ela é clara. Jesus acabava de chegar em Gadara, uma província que era composta por 10 cidades. Gadara está entre as 10. O distrito se chama Decápolis. O nome Decápolis, escuta isso aqui. O nome Decápolis deriva-se de 10 cidades que formam um distrito. E entre essas 10 estava Gadara. Gadara está entre as 10. E Jesus decide chegar até Gadara. Jesus chama os discípulos. Se você ler o capítulo 4 de Marcos, os discípulos estão cansados, os discípulos estão desanimados, tá? Os discípulos estão cabisbaixos. Mas mesmo assim Jesus propõe para eles atravessarem, irem para o outro lado. E a minha Bíblia vai dizer assim, que quando Jesus chega em Gadara, quando Jesus entra na região de Gadara, de longe, ele vê aquele homem que estava possesso. Aquele homem está em uma condição, escuta isso aqui. Aquele homem está em uma condição que a Bíblia diz assim, ó. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém conseguia amansar ele. E Jesus entra naquela região e de longe Jesus vê ele. Sabe o que eu acho lindo? Deus abençoe quem está chegando. O que eu acho lindo é que o olhar de Jesus vai além de qualquer visão longínqua. Vai além de qualquer visão de alcance potente. A visão de Jesus é aquilo que o escritor aos Hebreus diz, aquele que seja em 4:12 de Hebreus, que a palavra é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e atravessa a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O olhar de Jesus alcança o que eu não alcanço. De longe, os discípulos viam um homem endemoniado. De longe, Jesus via um homem prestes a ser liberto. E essa daqui, se tu não der glória a Deus agora, tu pode sair da transmissão. Se tu não der glória a Deus agora, tu não está na carne mais não, tu já está no osso. De longe os discípulos viam um homem possesso. Mas de longe Jesus via um homem prestes a ser liberto. O que é que o Roberto está querendo dizer com isso? Porque talvez no seu olhar você está vendo algo que não tem a solução, mas no olhar de Jesus ele já está vendo o resultado. Talvez no seu olhar você está vendo problema, mas no olhar de Jesus ele está vendo solução. Talvez no seu olhar você está vendo uma pessoa alcoólatra, embriagada. Se é para bloquear a live, então vai bloquear um drogado, um viciado, um noiado, um cheirador, um fumador. Mas no olhar de Jesus ele está vendo uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque o olhar dele é diferente do nosso. O olhar dele é o inverso do que nós vemos. O olhar de Cristo é muito diferente. O olhar de Jesus é diferente do olhar de muita gente. Porque de longe ele só via um homem endemoniado. Mas na ótica divina não era aquilo. De longe viu ele. E Jesus continua se aproximando. O barco está chegando. E o endemoniado está olhando. As correntes não conseguiram parar ele. Muito forte. Os grilhões
Mas está chegando alguém para mudar a história. Será que tem mais alguém sentindo Deus aqui? Está chegando alguém para mudar a história. Está chegando alguém que é mais forte que as correntes. Está chegando alguém que é mais forte que o cadeado. Alô, fala, sai! Oh, aleluia! Está chegando alguém que é maior que os problemas. Está chegando alguém que é mais forte que a calúnia. Está chegando alguém que está acima de qualquer dificuldade. De um lado tem um problemático, mas está chegando o dono da solução. De um lado tem um problemático. Eu vou falar isso aqui pausadamente, que é para ver se sai um glória a Deus da tua boca. De um lado tem um problemático, mas está chegando o portador da solução. De um lado tem alguém que não muda, mas está chegando o portador da mudança. De um lado tem uma casa defasada, mas está chegando o carpinteiro e ele muda. Aonde ele chega, algo acontece. Oh, Rassubnik Assaiui. Eu nunca vi, pastor Valci, um lugar aonde ele passe e não aconteça a mudança. Depois que ele passou por aqui, alguma coisa acontece. Nada fica do mesmo jeito. Levante suas mãos lá no alto e diga: Jesus, passa por aqui hoje. Passa. Naquela ilha havia só um homem problemático, mas o dono da solução estava chegando. Isso aqui dá até para você fazer uma temática pesada. Ninguém ficava perto do homem. Ninguém ficava perto do homem. Quem vai ficar perto de um problemático? Quem vai ficar perto de uma pessoa que só tem problema? Quem vai? Toca na pessoa que está do teu lado. Toca em você mesmo e diga assim: o homem de branco está vindo aí. Será que tem alguém que está entendendo essa linguagem aqui? O homem de branco está vindo aí. Eu vou lhe dizer uma coisa, minha filha. Se ele chegar na sua casa, alguma coisa vai ter que acontecer. Se ele chegar no seu quarto, alguma coisa vai acontecer. Se ele chegar nessa empresa, alguma coisa vai acontecer. Nenhum lugar continua do mesmo jeito depois que esse homem chega. E eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de riquezas terrenas. Eu não estou falando de carro novo, de casa nova, de roupa nova. Eu estou falando de liberdade de vida. Aquilo que o dinheiro não compra. Aquilo que o metal não barganha. Aquilo que está acima da mídia. Aquilo que está acima dos vernáculos, dos status. Aquilo que somente Ele tem. Somente Jesus liberta o ser humano do pecado e do juízo. Se você for liberta por Ele, levante sua mão. Aleluia, aleluia, aleluia. E diga a Ele: Senhor, obrigado por ter passado aqui. Oh, Rimini Assai, Remundi Kilifaraciri Hanassai. Obrigado, Jesus, por ter passado aqui. Oh, Jesus. Aleluia. Olhe para mim. Ele está chegando. Quando ele chega em Gadara, irmão, se tu não crê na Bíblia, se tu não crê na Bíblia, quem sou eu para te convencer? Tem gente que é incrédula, tem gente que diz assim: eu sou ateu, tem gente que diz assim: eu não creio. Tudo bem, eu lhe respeito.
Mas se você veio para ouvir algo de Deus através da minha boca, você vai ouvir o que Deus está me dando. Quando Jesus pisou na areia da praia, sabe o que aconteceu? Eu vou ler para você não ouvir pelas minhas próprias palavras. Marcos 5, verso 6. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Porque não tem demônio que resista à presença dele. Não tem enfermidade que resista. Não tem depressão que não seja curada. Não tem calúnia que não caia por terra. Quando ele viu Jesus, ele o adorou. Porque todos precisam se prostrar aos pés dele. Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confere. Vê se bate. Eu não sei quem é você, mas Jesus lhe conhece. E a sua entrada aqui hoje é porque você precisa dessa porção. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos dizer para você que haverá um encontro de Deus na vida de alguém que você tem perseverado em oração e nada tem acontecido. Eu venho em nome de Jesus dizer para você que o homem de branco vai chegar em um território aonde ninguém dominava. O homem de branco vai chegar em uma terra que ninguém queria. O homem de branco vai chegar em uma situação de tribulação, porque aonde tem tribulação é necessário ter paz. Eu venho em nome de Jesus dizer para você que no lugar onde era tormenta, o homem de branco vai trazer paz. Se você crê, coloca pelo menos um glória a Deus aí. Eu venho lhe dizer novidades do céu, que aonde havia contenda vai ter paz, aonde era guerra vai ter paz, aonde era trevas, o homem de branco vai trazer luz. Será que mais alguém está entendendo essa linguagem do céu aqui? Agora eu me recuso a continuar a mensagem, sabe por quê? Porque senão não volta à noite. Tá entendendo? Eu quero orar com você agora. A porção do céu já foi dada. Só não pegou a fatia do bolo quem não quis, quem não tava, tá? Aí tem gente, tá tão bom, tá ótimo, mas se eu queimar, se eu usar todas as munições aqui, todas as fichas aí, a garganta não segura. Eu sou gasguito mesmo, eu não consigo ficar sem gritar, sem pular, sem me tremer, sem babar, sem cuspir, sem revirar os olhos. Eu sou assim. Tem hora que dá curto-circuito na instalação. E glória a Deus por isso, né, meu pastor? Tá, mas eu volto às 19 horas com mais uma mensagem profética. Talvez eu continue esse texto aqui. Eu vou perguntar a Deus o que é que Ele tem para mim. O cardápio aqui é o Espírito Santo que serve. Pastor Valci, saiba que nós lhe amamos de verdade, viu? Eu sou muito grato, gente. Aqui no Kauai tem um perfil aqui, ó, Pastor Valci. É um camarada aí que Deus nos apresentou. E eu sou grato pela sua vida. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui ao vivo. Estamos em 3 telas, temos mais de 2.600 pessoas. Eu já ouvi a sua voz falando meu nome de madrugada. E Deus me disse, é Ele orando. E eu sou grato pelas suas orações. Obrigado por orar por mim, por minha casa, por minha família. Assim também como todas as outras pessoas que nos apresentam em oração. Muito obrigado. Tá? O meu muito obrigado sai diretamente de João Pessoa, na Paraíba. Que Deus conserve o Senhor e sua família e seu ministério firmes. Em nome de Jesus. Agora quem vai voltar comigo às 19 horas, coloca eu aqui. E deixa eu orar para tu poder sair, viu? Pelo amor de Deus, porque antes de eu orar, tu já vai saindo, se impressando na parede aí, rela os braços, rela os cotovelos. Já quebraram 4 bancos da igreja e eu vou começar a cobrar. É brincadeira não, negócio é sério. Negócio é sério, o povo sai. Quando eu digo, vou terminar, cai 200 da live. O que foi isso? Despencou tudo.
Vou mandar pro seu endereço, viu? Para quebrar as cadeiras do templo não dá não. Para quebrar é mais caro. Para quebrar é mais caro. Não pode. Não pode. Pode isso, Arnaldo? Pode não. Pode não. Ai, Deus. Gente, brincadeiras à parte, isso aqui é pra gente poder aliviar um pouquinho. Pisando nas crianças, tropeçando nos vestidos. Teve uma irmã que caiu a peruca. O mega ré ficou no meio do salão. Minha esposa fazendo a organização no salão. Encontrou o cartão do SUS ainda. Pode. Não pode. Vocês estão no cacete. Então espero terminar a transmissão pra você sair. Viu? Ai, gente, eu não aguento não. Vocês são bênção de Deus. Fica mais leve, né? Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Senhor Deus, eu sou grato por tudo e por todos que aqui estão e os que passaram. Que o Senhor continue nos dando essa leveza, essa paz. Que o Senhor continue nos instruindo. Ademoesta quando for necessário, mas nunca se ausenta de nós. Eu já te agradeço por cada filho e filha que veio receber do alto cada palavra. É dessa forma que eu te glorifico e te exalto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você em concordância escreve amém.